agradecer a todo mundo que veio até aqui ver a performance, a palestra performance. Antes de eu começar ela, eu queria dedicar essa palestra performance para duas travestis que foram assassinadas recentemente em Belo Horizonte, que é a Cris e a Alice. E eu convidei vocês aqui hoje para a gente ler, e eu tenho lido bastante coisa. E assim, eu não consegui fazer a performance lá dentro, então ela está acontecendo aqui fora, como um ato de rebeldia mesmo, para que o trabalho exista, independente da instituição falar que ele pode ou não pode existir em certos lugares. E eu vou ler muita putaria e sacanagem e fantasia. A gente não vai falar de morte hoje, a gente só vai dedicar isso a Cris e a Alice. E antes de tudo, a gente vai criar uma linha de raciocínio juntos. Eu quero plantar na cabeça de vocês uma semente do conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, e eu posso ser uma safada bem estudada e estruturada. E para também que não nos usem mais como ratos de laboratório, com suas pesquisas fajutas, antropofágicas, maldosas e desrespeitosas. Porque não somos apenas uma teoria. Travesti também é a natureza. Dentro dessas leituras que eu fiz, eu queria trazer alguns trechos de alguns textos, de alguns livros que eu li para ajudar para fazer essa primeira parte dessa palestra. E eu vou falar um pouco da Tertuliana Lustosa, que é uma artista pesquisadora, historiadora, formada pela UERJ, e que ela publicou o manifesto Traveco Terrorista. No manifesto, a Tertuliana ela vai fazer diálogo com várias outras teorias de gênero, identidade mesmo, e em contraposta com a própria vivência como travesti, como traveco terrorista mesmo. E a minha intenção aqui não é fazer um resumo desse manifesto, mas trazer um trecho que vai linkar com um pensamento que eu quero construir aqui com vocês, que é de nada vale vender ou entregar as nossas dores para o mercado da arte. Então eu vou entregar putaria, sonhos, fantasia, estrelas, mangas e etc. Vou começar a ler um trecho desse manifesto, que é assim: a ferida colonial ainda sangra na destruição dos povos da terra, humanos, animais, vegetais, minerais. Mas não há como ignorar as feridas não cicatrizadas, e elas podem ser trabalhadas mesmo na dor. Produções marginais de mendigos, putas, pretas, indígenas e travestis que fraturam a universalização do nós brasileiro foram recorrentemente consideradas como crime, obscenidade ou falta de sofisticação, e justo por não adentrarem os espaços intelectuais da sociedade brasileira, foram estrategicamente manipuladas, apagadas e distorcidas. Bordados, e fecha essa parte do manifesto, bordados em trilhos de trem, fomes, derramamentos de sangue, prostituições, misoginias e medo, não se transpõe sempre a palavra escrita. No entanto, é preciso que se pense de que modo esses versos verbalizam-se ou são apropriados nas artes visuais, no teatro, na academia e na palavra escrita. Como sujeitos autores, ligam-se às realidades sociais das pessoas envolvidas em sua abordagem. Até que ponto as ideias sobre a vulnerabilidade, sobre a cultura do outro, não reforçam distorções, mortes silenciosas. Não se nasce mulher, torna-se traveco. É urgente para alguns corpos relatar suas realidades, considerando intensidades sensitivas, vozes e escutas, tensões e paralisias. Muitas travestis foram expulsas de diversos espaços, começando por suas casas, foram estrupadas, tiveram seus corpos impedidos, distorcidos, invadidos, destroçados e mortos. Não vou submeter a minha pesquisa artística a exclusivamente escancarar a ferida que a cisgeneridade colonial abriu em meu peito. Não vou me classificar como travesti coitada, e muito menos deixar que esse mesmo mercado goze e fetichize em minha dor, sem que eu esteja gozando também. No livro
Quando o sol aqui não mais brilhar, a falência da negritude, de Castiel Vitorino, junto com outra pesquisadora, J. Mombassa, faz um aparato desse pensamento que eu estou tentando criar com vocês. E aí eu vou ler essa parte do livro. É preciso dizer que plantas e minerais não são reféns dos sistemas de linguagem criados pela espécie Homo sapiens, sejam eles quais forem, porque são vidas que antecedem, possibilitam a existência dessa espécie e seus subgrupos. Vegetais e minerais, o sol e a lua, não são pais e mães, mas o que propicia as animalidades terráqueas e tudo quanto aqui há e haverá. Não é à toa a dependência da civilização moderna ocidental para com o líquido negro que nasce das entranhas desse planeta, o petróleo. A questão é que o petróleo, o pré-sal, as geleiras, as areias das praias, os ventos, as chuvas, as jabuticabeiras e as pitangueiras têm a nos contar sobre a história planetária. Digo, inclusive, em composição bioquímica, e não apenas nas nomenclaturas que lhes atribuímos. Neste ponto, aproveito para reescrever a frase, a fim de perguntar que o sangue e os demais líquidos de uma pessoa retinta, e aqui eu gostaria de acrescentar uma pessoa travesti, trans, indígena, de cor, poderiam nos dizer sobre sua história neste planeta. Veja, não recorro à frenologia ou a espiritismos racistas para responder essas questões, pois elas são flechas atiradas em outras direções que não aquela moderna identitária. A colonialidade instaura na realidade na qual as relações das pessoas retintas com o sangue são devolvidas a partir da violência. Neste contexto de plantation brasileira, existe o sadismo da aniquilação e tortura para com as pessoas negras e indígenas, que orienta até mesmo a Agenda Nacional de Arte, Visual, Performance, Teatral e Cinematográfica, que passa a defender, comissionar e alimentar a reencenação da dor racial como uma prática revolucionária, antirracista e até mesmo decolonial. Uma série de artimanhas com a linguagem portuguesa a fim de garantir a branquitude no seu lugar de supremacia. Trata-se de uma camada desse racismo contemporâneo desenvolvido com o capitalismo neoliberal e que marca um novo momento de compra e venda da vida negra, travesti e indígena. Meus ancestrais todos foram vendidos. Deve ser por isso que esse som vende. Deve ser por isso que esse texto vende. Porque, de ponto de vista de certas instituições, a explosão de arte e pensamento negro e anticoloniais, que parecem definir hoje os rumos do sistema da arte e produção de conhecimento em escala global, seja referida como uma moda, uma tendência de mercado, uma vez que a comodificação dessas perspectivas, nossas perspectivas, depende diretamente de uma certa continuidade entre nossa produção artística e a nossa posição sócio-histórica. Talvez faça sentido afirmar que a venda de nossos sons, textos, ideias e imagens reencena como tendência histórica os regimes de aquisição dos corpos negros que fundaram a situação problema da negritude no marco do mundo como conhecemos. Essa foi uma fala da J. Mombassa. Voltando para Castiel. Indo direto ao ponto, o que faço é uma disputa imagética e narrativa intelectual sobre a intimidade de que pessoas negras, travestis e indígenas desenvolvem com ideias que não brancas humanas. Se, como bem descrito por Mombassa, os sistemas de arte vão fetichizar, especular, vender, comprar e reescrever tais relações interespecíficas a partir de sadismos e fetiches religiosos. Em outra zona de direção, meu trabalho é descrever a intimidade interespecífica como uma prática crucial para vivermos momentos perecíveis de liberdade em nossos cotidianos na plantation. Elaborar traz críticas através das estéticas macumbeiras. Na performance Laços de Sangue, 2010, concebida numa beira-mar em Havana, o artista Carlos Martiel utiliza 2 catéteres para perfurar seus antebraços, de modo que seu sangue flua livremente para fora do seu corpo e encontre com as águas salgadas de Calunga, formando uma grande poça vermelha em meio ao azul e branco do mar. No Brasil, em 2016, Musa Micheli perfura todo o seu corpo, inclusive o rosto, na obra Experimentando Vermelho de Lua. Em cima de um tronco de árvore, Musa Micheli permanece nua com o corpo repleto de pequenas cascatas de sangue, num estado de suspensão, concentração, repetição, coragem, firmeza, dor, sabedoria, proso,
gozo, prazer, saúde e cura. Fecha Castiel. Assim como Castiel, também compreendo a inevitabilidade da violência racial, de gênero, e que pessoas negras, de gênero e identidade que vivemos. Mas também opto por perceber essa relação por outras perspectivas, que não da psiquiatrização, da criminalização de programas filosóficos como psicanálise e teorias estruturalistas. Muito menos vamos utilizar categorias aqui estético-raciais ou estético-gênero como brasilidade, arte afro-brasileira, arte indígena, arte queer, arte travesti, arte trans, etc, etc, etc. Em 2023 eu fiz uma performance que eu carrego comigo um colar feito com essas estrelas que estão aqui, que pesava 12 quilos. E além desse colar, foi ganchado uma estrela por um gancho perfurado aqui nas minhas costas. E a minha síntese não podia ser de que eu estava querendo carregar isso tudo porque eu queria gozar desse prazer, que eu queria sentir o metal em contato com o meu sangue, que é o mesmo metal que está aqui, que o metal que está no meu sangue. Eu tive que sintetizar que isso era porque eu sou uma travesti e eu tenho que carregar isso tudo sozinho. Por ser quem eu sou, já estava definido no mercado que se tratava da performance, era isso. Quero ter o poder de fetichizar meu corpo com meu próprio prazer. Perfuramos nosso corpo e assim criamos profunda intimidade com o reino mineral, que se materializa em forma de agulha. O metal fura nossos corpos e reencontra-se com a substância crucial da nossa existência, o sangue. O que quer que fazemos, estou falando de nós, travestis natureza, nossa condição sócio-histórica virá junto. Reafirmo que não vou deixar que gozem, fetichizem minha dor, meu corpo e meu pensamento artístico. Vulcânica pouca roupa questiona. Só a cisneridade branca terá o direito à abstração, enquanto outras grupos terão que sempre produzir partindo da violência? Nós também queremos ter direito à abstração, a pintar flores e paisagens, a fazer instalações de arte contemporânea sem propósito ou entendimento, a pintar um pingo numa tela enorme para que as pessoas ovacionem o nosso trabalho. Mas será que isso é possível? Até quando a cisneridade branca terá fascínio em acompanhar o sofrimento alheio? Eu quero me reconhecer aqui como mais uma disseminadora do vírus transformopolítico, detentora do saber bélico poético, político prostético, ético hormonal, perspectivo travesti, tupi viado, transdecolonial, trava contra machista, teoria putaria, travesti natureza, erótica, esotérica, histérica e mais. E se o sexo for uma arma bélica, que o primeiro tiro seja nosso. Antes de passar para a segunda parte, que é a leitura de um conto, eu queria convidar vocês a virem aqui pegar um pedaço de mim. Quer uma boquinha? Dá uma boquinha também? Dá uma boquinha também, né? As filas, gente, hoje eu não vou dar. Tem realmente uma filhinha assim. É a hóstia, a fila da hóstia. Fila da hóstia. Amém. Mais, tá faltando? Tem mais um. Esse aqui é alguma coisa para pendurar. Foi pra todo mundo? Ai, olha, você vai pegar na minha boca, né, mano? Dá esse.
Tá. Vamos lá. Agora eu vou ler para vocês. Vou deixar. Um conto que eu escrevi durante essa pesquisa. Vamos começar. E aí vocês vão ver que conto que é. O conto tem o título de Ela Tem Amor. Começa assim: dentro de uma floresta de pedras, com paisagens traumáticas e tentadoras, onde homem, mulher, bichos, bichas, máquinas, prédios, pombos e ratos se comem, de dentro de um de seus buracos, onde criaturas faveladas empilham barracos para comer, dormir e foder, nasceu uma travesti de pele cobreada. O sol que iluminava a cidade de minérios, quando batiam em seus pequenos olhos, reluzia uma cor de mel. Quando a noite surgia e o sol se escondia, se tornavam escuros, parecendo o buraco de um edil. Tinha a região de suas mãos até os cotovelos manchadas por um preto azulado. Quando olhavam para ela, enxergavam uma cadela do mar. Pintada de genipapo, tinha as orelhas grandes, era classificada como bumbum GG, peitinho P, as que davam para o gasto. Seu olho era de quem estava sempre fervendo em ódio, com raiva do mundo. Tinha lá seus motivos, mas era doce igual doce de leite. Derretia na boca, adorava um carinho. Uma bicha manhosa. Há de se entender o ódio no coração da cadela do mar. Desde pequena foi jogada na margem, empurrada para baixo. Pouco sabia ela que era carinho, e se tinha carinho, também tinha porrada. Assim vivem essas malditas, essas criaturas travestis. Nem lá, nem cá, nem isso, nem aquilo. Mas essa mona, que se parecia uma cadela do mato, nunca foi nenhuma bobinha. Seu instinto de cachorra travesti já dizia em seus ouvidos: seja uma bicha truqueira, viado. Uma bicha safada, sempre em alerta, tal como uma gata do cerrado. E se foi jogada à margem, pela margem seguia. Pelos rios maltratados que corriam por debaixo do concreto dessa grande cidade floresta de pedras, ela deitou e rolou. Pelos becos e pelas ruas sujas, e, ainda assim tão confortáveis, ela se jogou. Se colocou horrores por essas esquinas escuras, onde o cu grita, a neca entra e o aqué sai. Era nesses mesmos lugares que aqueles que vivem no alto da cidade do carro pouco pisavam, e quando pisavam, cuspiam nos ratos que ali viviam, que ela dava seu nome. E foi bem ali no meio de toda essa sujeira que ela amava, tá? Não se engana não. Que essa trava maldita de pele cobreada encontrou suas semelhantes, travestis animalescas, uma matilha inteira delas, de todos os tamanhos, de todos os sabores, de todas as cores e para todos os gostos. Travestis de olhos doces e corações odiosos, travestis de pequeno porte, mas de corações moles, travestis meio bichas, travestis com asas de pássaro, travestis búfalas com seus gigantes chifres de prata, as perigosas e as padezeiras, as rosinhas e as Suelen, travestis mirins com seus bicos de beija-flor no lugar da boca, as que gostavam de tomar surra de Edi, as aquendadas e as desaquendadas, as gulosas e as melicinhas. Faça sua pesquisa aí. Também tinham as neides batendo seus cabeções em postes de luzes por onde andavam. Eram burras. As operadas eram raras, mas vez ou outras apareciam no meio das matilhas. Travestis que se rastejavam pelas ruas no desejo de se tornarem cobras. Travestis que as outras as chamavam de travecão, pelos seus traços de selvageria e seu picumã de mentira. As travas de 3 pernas, as cavalas e aquelas que tinham também 3 peitos e uma boca. Travestis que amamentavam e de suas galas faziam-se guerras e cruzadas para tomar e se nutrir. Um traviarcado de travas, uma constelação cósmica de possibilidades de travestis, dotadas de talento, pica e cu. Além delas, a trava de pele cobreada encontrou também outro semelhante. Pessoas, bichinhos, bichinhas e bichinhas. Esses que também foram empurrados para os buracos dessa floresta de pedras e minérios. Cada grupo tinha sua própria matilha, com seus próprios desejos. Também tinham suas transmutações animalescas. Alguns se tornavam ratos durante a noite. Homens, mulheres e menines, meio quatis. Morcegos, gatinhas e gatinhas. Cada grupo com seu ritual devasto, os de lá de cima ia dizer. Às vezes se davam bem, se colocavam juntos, era babado.
Às vezes se atracavam até os rios maltratados se lambuzarem com seu sangue e suor. Uma vez, uma das travas, cujos seus dedos ela mesma trocou por lâminas de gilete, arrancou a neca de um dos ratos que se atreveu a fazer a Elsa e não pagar pela sua noite de maravilhas. O rato se matou 2 semanas depois. Imagina se um homem consegue viver sem o próprio pinto. Essa mesma travesti de olhos odiosos, coração quente, tinha um dom de sonhar. Sonhava muito com o céu e seus pontinhos brilhosos. Fazia a linha, né, amor? Tinha um romantismo impregnado na sua boca. Tudo era lindo quando se olhava para o brilho dos céus primeiro. Tudo ela sonhava, tudo ela queria, por isso ganhou o apelido de Estrela. Começou a acreditar tanto que poderia se tornar estrela que um dia pediu a um bichinho marginal da floresta de pedra que nas suas costas cortasse e pintassem com lâmina de ferro várias estrelas, para que ficassem ali com ela para sempre. O corpo da criatura, de olhar maldito e coração estrelado, se tornou uma constelação de brutas estrelas, um viveiro de estrelas piranhas, um rebanho de estrelas gulosas, todas em seu corpo. Quando a noite caía, as estrelas putas do seu corpo brilhavam pela floresta de pedras. A noite era a casa desses seres e dessas putas. Aqueles, aquelas e aqueles que eram do Padê ficavam colocados pelos rios aterrados nas ruas, nos viadutos e nas esquinas, entravam e saíam de buracos. Era o verdadeiro jardim das delícias. Numa dessas noites, a estrela puta, tô falando da travesti de pele de cor de copo, tá? Encontrou em meio dos bichinhos marginais um bichinho nem tão bichinho assim. Tinha forma de borboleta, uma borboleta branca e azul, linda e alta. Parecia um ocó, com antenas enormes e asas todas enfeitadas de ornamentos curvados. Sabia falar, era doce e gentil. Tinha um brilho, e enquanto falava, a trava, estrela, cachorra do mato não se aguentava. Na sua cabeça, dentro da sua mente pervertida, só se passavam imagens onde ela engolia por inteiro a borboleta. Esse bichinho não é então bichinho assim. Na mente dessa maldita travesti com pele cobreada, a borboleta se enfiava dentro dela e abria suas asas. Dentro da sua garganta, dentro do seu corpo e dentro do seu coração fraco e desgraçado. Se apaixonou, louca do corpo, parecia drogada. Seu coração abençoado de estrelas sentiu tudo que era capaz de dar para o bichinho nem tão bichinho assim. As outras travestis águias, com toda a sua sabedoria e suas unhas enormes que usavam para cravar as bicho-guó, avisaram-na sobre os perigos dos bichinhos nem tão bichinhos assim, para não fazer a louca que ela era uma cacura velha já, para ficar caindo em pés de borboletas. Mas era um pé tão lindo que ela continuou a sonhar. Vou te levar numa montanha que cerca essa floresta de pedra. Lá você consegue ver de perto as mesmas estrelas marcadas em suas costas. A borboleta disse. E assim ela fez. Abraçou com seus braços alongados a trava de olhar cheio de solidão e coração agora cheio de amor e a levou para perto das estrelas. Era o paraíso, um rio claro e com água docinha. Entrou na água e conseguia ver seu próprio reflexo. Era quente lá em cima. O sol nunca esteve tão perto. Conversou com todos os seres vivos daquele lugar. Eram entidades antigas, verdes, com raízes grossas da cor marrom. O vento cantava no seu ouvido. Manga para todos os lados que olhava. Era mesmo o paraíso. Quando o sol se cansava de brilhar, entrava então a lua e suas irmãs, as estrelas. Os pontos de luz eram enormes comparados ao que se via na cidade dos Trapos. Nunca mais quero ir embora, ela disse. Fez a louca mesmo e tentou dar tudo o que havia sonhado para a borboleta. Todos os seus sonhos molhados, quentes, selvagens, pornográficos, todo o metal que escorria do seu sangue, todo o seu coração em pedaços e seu cu. Mas vejam bem, sonhos assim são difíceis para travestis estrelas. É quase sempre assim para todas as travestis enguias, as travestis ratas, as travestis crocodilo e as travestis calangos que adoram tomar sol em pedras banhadas por rios docinhos feito mel. De todos aqueles sonhos de carinho e perversão, só alguns se projetaram. Eu não quero tudo, eu quero um pouco, a borboleta disse. Voltou para a floresta de pedras, mas nunca mais se esqueceu de como tudo poderia ser com os altos das montanhas. A sacanagem ainda invadia sua mente. Todas as noites, o
sonhos malditos a maltratavam tão gostoso que pensou que tinha ficado louca mesmo, que estava fadada a ficar para sempre na colocação, como se tivesse dado o pior padê da vida dela e agora estava marcada a viver como uma estrela catatónica. Todas as noites a borboleta visitava sua mente, se enfiando dentro dela, abrindo-a por inteiro, adentrando sua garganta com sua cabeça e gozando bem no fundo da sua alma. A solidão chegou. Entrou o desespero, pois sentiu que o ódio que se instaurava em seu olhar pudesse consumir seu corpo por completo, chegando até mesmo às estrelas rasgadas de suas costas. Esse mesmo ódio podia ficar apenas em teu olho. Dele ela precisava. Decidiu subir aquelas montanhas mais uma vez, a mesma que a borboleta levou. Enquanto subia dos seus pequenos olhos odiosos, escorriam lágrimas de metal, lágrimas de minério de ferro. Caminhou 5 dias e 5 noites. Drama. Quando chegou, ficou de 4 sob as pedras do rio, com as águas mais doces que já provou, continuou seu lamento derramando suas lágrimas metálicas. Era tanto o sentimento que começou a explodir metal por todos os buracos do corpo. Até pelo cu a Mona começou a chorar. Drama. Ficou ali de 4, esporrando metal até o anoitecer, lamentando a tomada do seu corpo pelo ódio. Até que as estrelas começaram a brotar do céu. Estavam mais reluzentes do que a primeira vez que as tinhas visto. Quanto mais perto se aproximavam da trava maldita, cadela estrelada, de pele cobreada, percebia seus variados formatos e trejeitos. Eram belas e com cicatrizes também. Tinham suas marcas e eram feitas de metal. O mesmo metal que a trava jorrava pela neve. Reconheceu nessas estrelas irmãs o colo que precisava. Foi então que suplicou com sua enorme garganta, que era capaz de engolir um canavial de rolas, né? Porque ainda assim, mesmo com todo o seu sofrimento, era uma Mona muito da pilantra, cachorra, uma putinha, isso sim. Convenhamos que era só preencher a garganta dela que ela resolveria esse drama todo. Eu quero viver o dia, quero sentir o sol na pele das 6 às 6. Quero mergulhar em água doce. Não quero só viver pela noite. Pela noite eu quero sonhar. Quero tomar suco de manga. Essa bicha amava manga. Com o pé no chão, quero reclamar a terra. Quando a noite vier de novo, criar estrelas até morrer, sonhar marcas até acordar. Após a sua suplica, o céu começou a cair. Banquete. Tudo ali virou um banquete. Dá um nome de desejo a essa comilança toda. Na natureza tudo come, do leão à formiga. Até as estrelas se engolem umas às outras. E ela é tão gulosa, lê-se com a voz de gatinha mansa. Tudo ela quer, tudo ela quer. Ela nunca teve, então ela quer. O céu e as estrelas caíram direto na garganta dela. E ela, gulosa que só, engoliu tudo. Engasgou-se um pouco, mas engoliu tudo. Até sentir que iria vomitar. Mas não era louca. Ela queria aquela gala, daquelas estrelas. Se esfregava com elas também. Enquanto engolia uma das estrelas, pegava outras com a mão livre e passava pelo corpo. Nas coxas, nos peitos, na bunda. Queria sentir o gosto do néctar. Queria que sua garganta fosse rasgada dela. A boca e a língua formigavam. E nada parava. Faltou ar e ela se sufocou. Ainda chorava lágrimas metálicas. A borboleta de vida mostrou a ela o jeitinho mais cruel, aparecia sua mente quando ela engolia as estrelas. Fazia mais louca então, até o consciente não mais existir. Faltava ar e ela não parava. Sufocava e ela não parava. Metal e saliva se misturavam, enquanto sua garganta era apertada. Mas ela engoliu tudo. Engoliu tudo, até que a garganta dela empezasse todas as coisas.
E é para uma roda de conversa ou... Pensei da gente fazer o convite pra ir pra lá, né? Pode ser. Tá, eu vou desmontando aqui e vou pra lá. Vambora, pessoal, vamos lá. Vamos se quitando, né? Ai, mas eu ainda tô nervoso. Foi ótimo. Eu já quero.